Que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento. Que a presença de Deus envolva o seu coração, a sua mente e a sua casa. Este é o seu Café com Propósito. O seu momento diário de comunhão com Deus, de renovar a fé e de relembrar que o amor dele nunca falha. Se você está ouvindo isso agora, saiba que não é por acaso. Deus te trouxe até aqui porque quer te fortalecer, te acalmar e te lembrar que Ele continua cuidando de tudo. Respira fundo, esquece o que está lá fora e permita que o Espírito Santo fale com você agora. A leitura de hoje está em Marcos, capítulo 3. Esse capítulo é um dos mais fortes do Evangelho, porque mostra um Jesus que não apenas cura, mas que enfrenta a religião vazia, a hipocrisia e o coração endurecido das pessoas. Aqui, Jesus mostra o poder da compaixão, o poder de agir com amor quando todos estão presos a regras, julgamentos e tradições. O texto começa com uma cena poderosa. Jesus entra na sinagoga, e lá estava um homem com a mão ressequida. Era sábado, e os fariseus o observavam atentamente para ver se Jesus o curaria naquele dia, para poder acusá-lo. Mas Jesus, com toda a autoridade e compaixão, chama o homem e diz: "Levanta-te e vem para o meio." E pergunta aos religiosos: "É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar?" E eles ficaram em silêncio. Então, olhando ao redor com indignação e tristeza pela dureza de seus corações, Jesus diz ao homem: "Estenda a tua mão." E ele a estendeu, e a mão foi restaurada. Essa passagem nos ensina algo profundo. Jesus não escolhe o momento conveniente para fazer o bem. Ele faz o bem mesmo quando é criticado por isso. Ele cura mesmo que saibam que vão persegui-lo por causa disso. Ele age por amor, não por aparência. E o que isso diz para nós? Que não devemos deixar o medo de julgamento impedir a bondade. Fazer o bem nunca tem hora errada. Às vezes, Deus vai te colocar no meio, assim como aquele homem foi colocado, para que o milagre aconteça diante de todos. Não para te expor, mas para mostrar o poder dele na tua vida. O homem com a mão seca simboliza todos nós que temos algo atrofiado, ferido, paralisado dentro de nós. E quando Jesus diz: "Estenda a tua mão", Ele está dizendo: "Me entrega o que não funciona, me entrega o que está seco, me entrega o que você esconde." Talvez você esteja com o coração cansado, com a fé enfraquecida, com a esperança atrofiada. Mas Jesus te chama hoje e diz: "Vem para o meio." Ele vai te restaurar à vista de todos. O que estava morto vai voltar a viver. O que estava quebrado vai ser refeito. Logo depois, o texto mostra que os fariseus saíram dali furiosos e começaram a conspirar contra Jesus. Isso mostra que o bem incomoda quem vive de aparência. O amor incomoda quem vive de controle. Quando a luz de Cristo entra, ela expõe as sombras. E muitas vezes quem se incomoda não é quem precisa da cura, mas quem tem medo de perder o poder. Jesus então se retira com os discípulos, e uma multidão enorme o segue. Gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, pessoas de todos os lugares, atraídas pela sua presença. E o texto diz que todos os que tinham enfermidades se empurravam para tocar nele. Que imagem linda! Porque quando o poder de Deus se manifesta, ninguém consegue ficar indiferente. Você já percebeu que quando Deus começa a agir na sua vida, as pessoas começam a se aproximar? Uns para ver o milagre, outros para duvidar dele. Mas o importante é, o toque de Jesus transforma. Ele não precisa de palco, ele precisa de coração aberto. E depois, em Marcos 3, Jesus sobe ao monte e escolhe os 12 apóstolos.
não os mais ricos, não os mais perfeitos, mas os dispostos. Ele escolhe Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas. Cada um com falhas, medos, histórias, mas todos chamados para um propósito. Deus faz o mesmo conosco. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Talvez você ache que não tem muito para oferecer, mas Deus vê o que ninguém mais vê. Ele enxerga o potencial que ainda está escondido. E é no monte da entrega que ele transforma o improvável em instrumento de milagre. Mais à frente, o texto mostra Jesus enfrentando acusações absurdas. Os escribas diziam que ele expulsava demônios por Belzebu, o chefe dos demônios. E Jesus responde com sabedoria: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Essa resposta é profunda. Ela mostra que a divisão destrói, mas a unidade edifica. O inimigo sempre vai tentar dividir famílias, casamentos, amizades, igrejas, porque ele sabe que onde há unidade, há poder, mas onde há divisão, há ruína. E talvez essa seja a luta que você vive hoje. Divisão dentro de você, um coração dividido entre fé e medo, entre confiar e desistir, entre seguir e parar. Mas o Senhor te diz hoje: filho, filha, eu te quero inteiro. O mesmo Jesus que curou a mão ressequida quer curar o coração dividido. Ele quer alinhar a sua mente, sua alma e seu espírito de novo. O capítulo também mostra um momento emocionante. A família de Jesus vai até ele, tentando chamá-lo, e as pessoas dizem: tua mãe e teus irmãos te procuram. E Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa frase não é rejeição, é revelação. Jesus está dizendo que o reino de Deus cria laços espirituais ainda mais fortes que os laços de sangue. Ele está dizendo: se você faz a vontade do Pai, você é parte da minha família. Isso significa que você não está sozinho. Talvez sua família terrena te rejeitou, te julgou, te esqueceu. Mas Jesus te chama de irmão. Ele te chama de filha, de filho. Você pertence à família de Deus. Senhor, nesta manhã, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado porque em Marcos 3, o Senhor nos ensina que o bem não tem hora para ser feito, que a fé não tem lugar para ser presa, e que o amor rompe as barreiras da religião. Obrigado porque o Senhor nos chama para o meio, mesmo quando queremos nos esconder. Obrigado porque o teu olhar enxerga o que ninguém mais vê. Pai, eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que o Senhor cure o que está atrofiado, que restaure o que está ferido, que levante o que está caído. Que a sua presença preencha cada vazio e cada dor. Abençoa este novo dia, Senhor. Que ele comece com fé, continue com propósito e termine com gratidão. Que as palavras que ouvimos aqui ecoem ao longo do dia, lembrando que o Senhor ainda cura, ainda chama, ainda salva. E se alguém se sente excluído, esquecido ou quebrado, mostra, Pai, que o Senhor o escolheu para estar no meio, no centro da sua vontade, no centro do seu cuidado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te entregamos este dia. Amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Jesus me chamou para o meio. E compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir o toque de Deus hoje. Café com Propósito, o seu momento diário com Deus.